tudo pronto. Bom dia. Tá chegando. Bom dia. A Letícia passou esse texto, né, de Romanos 5, de 3 a 4, que é o nosso texto base esse ano nas aberturas da Escola Bíblica. Alguém quiser ler em voz alta e potente, para todo mundo ouvir? Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém. A versão que a gente está usando diz perseverança. E aí a gente vai estudar os personagens bíblicos que demonstram essa perseverança através da sua vida. O primeiro personagem que a gente leu foi Noé, estava até lá em cima. E hoje a Letícia me deu um outro cara complicado para falar, que é Abraão. Quem lembra o nome que Abraão tem lá no Novo Testamento? Ele é chamado de quê? Abraão antes. E depois lá em Romanos ele é chamado de pai da fé. Pai da fé. Mas é interessante que Deus não chama Abraão de pai da fé. Deus chama ele de várias coisas, menos de pai da fé. Isso é feito por causa do testemunho de vida dele. E o autor lá, de Romano Paulo, vai falar que ele é o pai. Muito bem. Quando a gente lê Romanos 4, 16 e 22, não vão ler tudo, porque é um texto grande e não dá nem tempo. Mas vocês vão ver que esses versículos aqui vão dizer um negócio interessante. Que ele creu contra a esperança. Esquisito isso a gente ouvir uma pessoa falar assim: Abraão creu contra o que ele esperava. Fica estranho, mas ele creu num negócio que ele creu contra, ou seja, ele teve uma fé que era contra aquilo que ele acreditava. Não bate a matemática que não fecha. Mas faz muito sentido do ponto de vista de Deus. Porque a esperança de Abraão estava baseada em quê? Quando Deus prometeu que ele ia ter filho, pai das nações, pai de muitos filhos, filho mais que a areia do mar, mais que as estrelas do céu. Ele falou assim: opa, vai dar. Mas só que Abraão já tinha 50 anos. Já estava morra abaixo. E Deus falou para ele: você vai ser pai de muitas nações. E aí a gente vai entender que Abraão é o pai da fé. A fé nasceu de Abraão, ou ele é chamado assim pela postura dele diante do que era visível? A segunda opção. Então vamos lá. Gênesis vai dizer um negócio seguinte: Gênesis 12, eu vou ler alguns versículos, depois se quem quiser eu passo para vocês, para vocês entenderem. Gênesis 12 diz assim: disse Deus, 12, 1 a 3: eis que farei de ti um grande povo, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção, por teu intermédio, eu estou pulando uns pedaços aqui, por teu intermédio abençoarei a face da terra. Gênesis 13, 14 diz assim: prometeu Deus a Abraão. Gênesis 15, 1 diz assim: eu sou teu escudo. Aí depois ele diz que Deus o conduziu, depois prometeu, fez o Senhor uma aliança com Abraão. Gênesis 15, 16, quando nasce o primeiro filho. Como é o nome do primeiro filho de Abraão? Os jovens da escola bíblica, é o nome? Primeiro filho? Ismael. Filho de quem? Com Abraão? Com Agar, a escrava egípcia. Muito bem. Ele era o filho da promessa? Não. Como é que o pai da fé, um homem tal, coisa chamado testemunho vivo, deu um jeitinho para cumprir a promessa de Deus? Lembra da história? Todos lembram da história? Que Sara foi lá, olhou assim e falou: eu estou uma velhinha mais mal acabada, não estou aguentando mais nada, vou pegar minha escrava. E Deus cumpre a promessa na escrava. E ele topou a ideia.
complicado, né? Olhou assim, a menina estava novinha e falou, essa vai. O que Abraão tentou? Pegar a promessa de Deus e ajeitar, ajustar a palavra de Deus. Depois, fala. Não, pode continuar, aí depois você dá. Quem é o segundo filho de Abraão? Isaac. Esse é filho da promessa. E o que Abraão fez para ajustar para Isaac nascer? Nada. Porque a promessa foi feita por Deus. Não foi Abraão que fez a promessa, e Abraão não tinha condições de cumprir a promessa. Sabe por quê? O primeiro filho nasce com Abraão aos 86 anos, que é Ismael. Ele já estava com 86 e nasce Ismael, da escrava. Aos 101 anos, nasce Isaac. Aí sim da promessa. E o mais interessante é que eu acho que Deus fazia as loucuras com eles. Qual de vocês, eu vou perguntar para os homens aqui assim, uma forma, olharia uma mulher de mais ou menos 90 anos e ia fazer assim, que mulherão, hein? Quero casar com ela. Vou ter filho com ela. Mas Abraão teve que mentir sobre ela, quando ele estava lá, com os homens lá. Falando, minha prima. O rei levou a filha. Mas ela, no caso aí, ela não tinha 90 anos, não. Não, ela tinha 70. Aí ele teve que falar mentira, porque ele ficou com uma pessoa falar com ele. Que ia matar ele. Que ex-marido poderia matar ele por causa da beleza da mulher. Se ele falasse que era casado com ela, que era esposa. Quantos anos ela tinha? Aí ele pegou e falou que era irmão, não é isso? Prima, minha irmã. Quantos anos ela tinha? Não sei te falar. E vou te falar um negócio, A pergunta que eu ia fazer para você não é essa. Desculpa eu te interromper. Não, por favor. Mas quando ele ficou com a serva dele, Agar, é isso que eu queria perguntar. Se ele tinha permissão se ele falou com Deus sobre ele ter coabitado com ela e ter o filho com ela. Ele não falou com Deus. E Deus mesmo assim permitiu essa situação. Quer dizer que então, na realidade, se você for pensar bem, Deus aceitou a situação. Não, só que ele foi desobediente, né? Vamos lá, permitir uma coisa, aceitar é outra. Permitir, Deus fala assim, eu não vou me envolver nessa decisão sua. Deixou. Agora Deus fala assim, gostei, aceitei, aí não. Aí Deus não faz isso não. Inclusive Deus só vai abençoar Isaac depois, Ismael depois. Então ele foi desobediente. Ele foi desobediente, porque a promessa não era essa. Mas eu queria falar que nós estamos falando de perseverança. Quem é o fruto da perseverança de Abraão? Isaac. Quando Deus esgotou os recursos todos, o pastor já falou isso aqui uma vez, Deus esgotou todos os recursos de Isaac, físicos. De Abraão. Físicos, recursos físicos. Acabou com tudo, falou assim, o velhinho agora vai produzir um menino. A velhinha vai ter filho. E é esse filho que eu vou abençoar as nações. Então, por que Abraão, a gente pode dizer que Abraão perseverou? Eu queria chamar a atenção para isso. Gênesis 15:1 diz, alguns que eu já li. Primeiro, Deus diz quem ele era para Abraão. Deus diz assim, eu sou o seu escudo, ou seja, eu estou te protegendo. Depois, Deus conduziu Abraão. Depois, Deus fez uma promessa. E por fim, Deus fez uma aliança. Mas ser perseverante naquilo que eu quero já é ruim, difícil, e eu estou vendo. Eu sou perseverante, eu vou lá botar uma telha na minha casa porque vai chover, e enquanto eu não acabar a telha, eu vou perseverar. Beleza. Aí tem uma voz que vem do nada e diz para você assim, ô Venzinho, você vai ter filho. E ele olha para aqui e fala assim, sei. Tá. Aí vai ir com ela. Aí ele olha para ela e fala, sei. Qual foi a postura de Abraão? Abraão acreditou, gente. Esses homens da fé da Bíblia são todos doidos. Só tem dente doido. Mas a Bíblia diz que ele acreditou. Ele creu. Quando a Sara mandou ele ficar com a serva, ele falou, não é a vontade de Deus. Aí que é isso no texto? Eu não sei, parece que eu li alguma coisa, alguém falou comigo sobre isso. Ele gostou da ideia. Ele gostou da ideia? Ele gostou da ideia. Ela é do Egito. Eu tô achando. A morenona. Eu vi isso na Record, a novela. Ah, não!
pelo amor de Deus, não isso aqui. Não faz isso não. Desculpa, só para ir encerrando isso aqui. A gente precisa ser perseverante a partir de uma palavra de Deus. A partir do que Deus disse, da promessa e da aliança de Deus conosco. Eu não posso ser perseverante pelo que eu acho. Eu acho que vai ser assim, então eu vou até o fim. Isso não é perseverança, é teimosia, obstinação. Nós vamos ser perseverantes naquilo que Deus disse que é para a gente obedecer. Naquilo que Deus estabeleceu como princípio, como regra de conduta, como promessa para a sua vida. Então aqui o reverendo Nicodemos fala que tem um tipo de milagre que eu sou obrigado a crer. Quais são? Que milagre é esse? Que eu sou obrigado, eu tenho que crer nesse milagre. Os que estão na Bíblia. Os outros tem o tempo, tem o cumprimento. Ah, você vai casar com fulano, beleza, pode não casar. Oh, Deus me disse que sua noiva é assim, que você vai ter uma casa daquele jeito, enquanto a casa não estiver lá. Eu não preciso crer em promessa nenhuma de gente, feita por gente. Agora eu abri a Bíblia e está escrito lá assim, olha, você vai ser uma bênção onde você puser o pé, beleza. E eu creio naquilo, dentro do contexto todo, tá certo. Perseverar. Perseverar é crer em Deus, na sua palavra, na sua promessa. De outro jeito, não é perseverança, é obstinação, é cabeça dura. Então não podemos dizer que a perseverança é de acordo com a vontade de Deus. Sempre, sempre. Se não for, é cabeça dura. Amém? Amém. Você tinha que falar mais, cara. Estou falando Tem muito. muitas dúvidas nessa gente. Irmãos, bom dia. Bom, nós estarmos juntos novamente, né? Vamos ver os motivos que temos para orar nessa manhã. Então, alguém quer apresentar? Tânia? Meu pai e a senhora que me ajuda com isso. Isso, ali? Um jovem me pediu oração para ele da igreja, ele tirou ele do joelho e levou para o João 23. Ainda estava sem melhora nenhuma. Vamos lá. Betinha? Continuar orando pelo Kleber, tio do Guilherme, que está com esse bom, e pelo meu avô, que está com problema de coração. Isso. De Volta. Vamos lá. Tem mais alguém desse lado? Não? Aqui no centro? Né? É você. Isso. Silvana? Lucas? Kelly? Júlio? Pela saúde da sua irmã. Isso. Tem mais alguém no grupo? Aqui do centro? Não? Ricardo? Fernanda? Família? Ivone? Maria Eduarda. Tá. Isso. Você? Família? Tá. Tereza? Esse da minha família, várias pessoas também da minha família não estão bem. E eu quero pedir também pela nossa saúde, né? Deus abençoar, pelos trabalhos da igreja, né? E pelos irmãos que estão meio distantes aí, né? Tá? Aproximados mais do Senhor, né? Bom, vamos orar então. Depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição, tá? Então jovens e adultos aqui comigo e adolescentes para baixo vão para a sala, tá? Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, pelo cuidado do Senhor conosco, Pai, Deus, tua misericórdia, Senhor, e paciência com a nossa vida, e queremos pedir, ó Deus, que nessa manhã tua palavra continue falando ao nosso coração, Senhor, dando-nos, ó Deus, esperança e confiança no Senhor, ó Pai. Ó Deus, que juntos, Pai, como igreja, nós possamos, ó Deus, viver as promessas do Senhor para a nossa vida, Pai. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção nas classes das crianças, que lá também, Senhor, elas possam ouvir a tua voz, Pai. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pela nossa vida, pela nossa igreja, Pai. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos separar, então. As crianças poderão ir.
E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, Romanos 8. Fala de novo aí, pastor. Romanos 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36 até o 39. Romanos, capítulo de número 8, do versículo 36 até o versículo de número 39. Amém, irmãos? Todos acharam? Então o texto diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe o texto e lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos estudando o capítulo 8 e já tem vários dias que nós estamos aqui, várias escolas dominicais, e nós estamos falando sobre o capítulo 8. E nesse capítulo 8, a tônica de Paulo aqui, ou o assunto que Paulo quer desenvolver aqui, é que pelo fato de termos sido justificados, agora nós estamos em paz com Deus. Nossa vida agora está em paz com Deus. Ele nos justificou, por isso então nós estamos em paz, com Ele. Não temos a paz de Deus, ela tem também porque nos deu, mas aqui é a paz com Ele, com Deus, porque Paulo fala isso, que nós éramos inimigos e nós somos reconciliados com Deus. Então agora, vamos pensar, está tudo beleza, restabeleceu a comunhão, e agora, porque por causa do pecado, a comunhão tinha sido afetada, por causa do pecado de Adão, houve uma separação, a comunhão foi afetada. Agora, justificados, como Deus nos purificou, nos perdoou dos pecados, então agora nós temos paz com Ele. Então, vamos pensar historicamente, seria assim: anulou aquilo que havia acontecido lá no Éden, certo? Então, aí como se a história estivesse começando de novo, mas agora ela começando de um ponto de vista diferente, porque lá no Éden, a obrigação de ser justo, de ser fiel e não pecar era de quem? De Adão. E aqui agora, essa obrigação, ela foi posta sobre outro. Quem foi aquele que não pecou, e que obedeceu até o fim? Jesus. Então, veja, pelo pecado de um entrou a morte, pela obediência do outro entrou a vida. Então, pelo pecado de um entrou a separação, o pecado e a separação, pela obediência do outro, que é Jesus, entrou então agora a reconciliação e a justificação dos pecados. E aí Paulo então vai falar das consequências dessa justificação, E aí ele fala sobre várias coisas aqui no texto que nós já estudamos, Ele fala de como Deus preparou para a nossa glorificação. Então, até que isso aconteça, ele diz assim que nós gememos aguardando sermos glorificados, a natureza geme, o Espírito geme por nós, até que nós sejamos revelados como filhos de Deus, na volta do Senhor Jesus Cristo, então na glorificação total. E aí Paulo então fala que as coisas desse mundo, as circunstâncias, elas não são possíveis, para nos tirar desse caminho e dessa glória que Deus está
preparada para nós, porque Deus preparou um caminho de antemão, e Deus faz com que todas as coisas dessa vida, elas trabalhem juntos, né, cooperem juntos, trabalhando junto, para que nós cheguemos nesse propósito que Deus tem. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou, Ele nos colocou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, esse plano eterno de Deus, todo esse plano, Paulo está dizendo assim, Deus vai cumpri-lo, né? E Ele vai cumprir porque Ele é fiel e Ele prometeu na sua palavra, e por isso então Ele vai fazer isso conosco, e nós vamos chegar até o final, né, assim. Aí Paulo pega agora, a partir do versículo 31, ele vai falar das bênçãos da nossa segurança, que nós podemos ter segurança. Qual a segurança que nós podemos ter de que esse plano eterno de Deus, da nossa salvação, da purificação dos nossos pecados, da nossa glorificação eterna, qual a segurança que nós podemos ter da nossa salvação? De que nós não vamos perder a salvação, que no final de tudo o plano de Deus vai se cumprir. Qual a segurança que nós temos? Aí ele vai explicar a partir do versículo 31. Ele fala que a segurança que nós temos está no amor de Deus por nós. Então ele diz assim, que por causa do amor de Deus, Ele nos deu o seu Filho, que é a coisa mais preciosa para Deus, que era o seu único Filho, né? Ele nos deu. Então, claro que as outras coisas Ele nos dará graciosamente. Então não tem essa situação. Se Ele morreu por nós e Ele deu a sua vida para pagar os nossos pecados, então ninguém agora pode nos acusar diante dele. Não há nenhuma condenação sobre nós, porque Jesus já pagou os nossos pecados. Então os pecados não podem agora tirar de nós a salvação. Gente, isso é muito importante, nós temos que pensar muito nisso, sabe por quê? Porque crente é bombardeado o tempo inteiro por informações e informações erradas, né? Então uma das informações erradas é essa, que você não é ainda salvo, né? Que você está num processo de salvação, né? Que a salvação ela está lá no final, né? E nós aprendemos aqui desde o princípio das nossas aulas que a salvação ela está lá na eternidade, quando Deus por sua bondade e misericórdia nos escolheu lá na eternidade, né? Então a salvação ela não está no final, né? Nós já somos salvos, nós só iremos para a eternidade, gozar da eternidade, mas a salvação nossa ela foi garantida lá na eternidade, quando Deus nos escolheu. E na nossa história, ela foi evidenciada na nossa história quando Cristo morreu e quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então, quando recebemos Cristo como Salvador, não aconteceu a salvação, gente. Só a única coisa é que a salvação foi evidenciada. Ok? Então, vou voltar a explicar isso de novo, para que os irmãos não tenham dúvida. Quando foi que Deus nos salvou? Não foi quando Cristo morreu, né? Não foi quando eu levantei a mão e aceitei Jesus. Não foi isso não. Então, aqui ela só tornou evidente. Nós passamos a reconhecer, mas ela aconteceu lá na eternidade, né? Então, Apocalipse fala que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, a salvação, ela nos foi dada na eternidade, no propósito de Deus, lá na eternidade. E aí, ela se evidenciou depois que Cristo morreu na cruz e nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós o recebemos, então, a salvação tornou-se vista, né? Então eu posso ver uma pessoa e dizer assim, fulano é salvo porque ele recebeu Jesus como Senhor, falou isso, declarou isso, então agora eu sei, e agora aconteceu, mas ele já era escolhido antes da fundação do mundo. Tem dúvida sobre isso, gente? Não. Então, mas nós estamos sendo bombardeados aí, né? Os irmãos estão sendo bombardeados aí constantemente sobre essa visão de que eles precisam segurar a salvação. Isso, irmãos, isso é terrível, né?
Por que isso é terrível? Porque dá uma insegurança tão grande na vida do crente, que o crente fica assim, será que eu sou salvo mesmo? Mas e se eu fizer alguma coisa que desagradar a Deus? Ou se eu estiver pecando na hora da volta de Jesus, será que eu vou ficar? Irmãos, primeiro, ninguém vai viver sem pecado aqui no mundo até a volta de Cristo. Se o pecado tivesse o poder de tirar a salvação dos crentes, nenhum crente seria salvo, porque todo crente peca, gente. Tranquilo? Então, não tem ninguém que não cometa pecado. Então, o pecado, ele não tem mais o poder de afastar o homem de Deus, né? Porque o pecado já foi pago em Cristo Jesus. Então, o crente não perde salvação porque ele cometeu o pecado, e nem vai perder a salvação se na hora da volta de Cristo, né, ele estiver fazendo alguma coisa errada, né? Isso é tão doido, a visão das pessoas. Eu fico cabulado, né? Tem um grupo religioso muito conhecido que os homens não tomam banho sem roupa. Vocês sabiam disso? Os homens nem as mulheres não tomam sem roupa, eles usam uma camisola para tomar banho. Sabe por quê, irmãos? Olha a coisa. Porque Paulo falou assim, que quando Jesus voltasse, para a gente ficar atento, para não nos pegar nus, pegarmos revestidos e não nus. Paulo não está falando nada de roupa, gente, nada, né? Mas aí as pessoas pensaram assim, se eu estiver tomando banho pelado e Jesus voltar, eu não vou, né? Porque eu estou pelado. Gente, olha os absurdos que a gente escuta, não é? Então, falta de discernimento, irmãos, falta de conhecimento da palavra, e pessoas usam isso, estão falando isso direto na internet. Não, mas nada separa a gente do amor de Deus, exceto a gente mesmo. Então não é nada. O que é nada? O que é nada? É nada. Então, se tem alguma coisa, não é nada, não é? Pastor, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a noiva, as noivas que tem que ter o óleo, as candeias, para quando o noivo chegar, você está preparado para poder ir para o céu, né? E aí, como é que fica essa passagem? Ali não é para ir para o céu, ali é para encontro com o noivo. É encontro com o noivo, né? Dá o texto, aí ó, tá vendo, gente, como é que a coisa é bombardeada assim, né? Então, as noivas sábias e as noivas nécias, ou as prudentes e as não prudentes, né? Jesus está falando sobre a gente estar preparado para a volta dele, para encontrar com ele, não para ser salvo. É para o encontro do noivo. Salvação, porque se fosse assim, Beto, salvação era pelas obras, não é? Então, se eu tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, então deixou de ser pela graça, voltou a ser pelas obras, né? A visão das obras, né? Alguém levanta a mão? Ivone? O pastor, esse negócio é sério mesmo, tá? O cara tem uma caridade, uma salvação, um dia eu fiquei nervosa. Você sabe uma coisa? Ó, eu sou livre. Desde que eu tenho Jesus, eu sou livre. Isso já acabou. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu tive com um rapaz e ele estava vivendo um inferno no casamento dele. A mulher dele não era crente mesmo. Ela falava que era, mas não era. E vivia no inferno, ele não aguentou mais e ele separou, né? E aí um pastor encontrou com ele na rua e falou: irmão, você divorciou? Eu falei: divorciei. Ele falou assim: pois é, então você sabe, né, que agora você vai para o inferno, né? Aí na hora ele falou assim: não pastor, para aí, eu passo a minha vaga para o senhor pode ir no meu lugar. Eu passo a minha vaga, estou passando a minha vaga para o senhor pode ir no meu lugar. E virou as costas e saiu. Gente, então, está vendo, gente? Porque chega na prática, na hora da prática, então o pessoal assim, fala assim: não, eu creio que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Mas quando vai para a prática, aí as pessoas começam a colocar coisa dentro, arrumar alguma coisinha para que o homem tenha uma participação,
para que o homem tenha um motivo para. Sabe para que isso, gente? É para botar medo nos crentes, para os crentes não fugir da igreja. Então, às vezes, as pessoas têm que segurar, né? Porque pensa assim, os crentes não vão frequentar a igreja, tem que colocar medo neles para eles virem para ele. Ó, se você matar o culto, você vai para o inferno. Ó, se você estiver afastado, você vai para o inferno. Gente, né? Nós temos que pregar o quê? E nós temos que crer em quê? Na palavra. A palavra, né? Só um minuto, Beto, é isso. Eu acho que eles confundem o fato de você ser salvo pela graça. As pessoas acham que se a salvação não se perde, então você pode ser um crente qualquer. Isso não é verdade. A pessoa que tem consciência da sua salvação, ela caminha para a santificação, ela caminha em santificação. Eu acho que é essa confusão. Então, se você não perde a salvação, você pode fazer o que você quiser. Não pode fazer. Quando nós estávamos falando aqui sobre Efésios, né, no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, então nós explicamos isso bem para a igreja no culto lá, né? Porque nós explicamos claro para a igreja. Paulo diz assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos. Então, ninguém foi escolhido em Deus para viver vida desregrada e sem pecado. Quem foi escolhido para ser santo. Então, aí né, tem os legalistas, né, que querem usar o argumento da santificação como se a santificação fosse uma condição para a pessoa ser salva. Então veja, não, ele nos escolheu para ser santo. Jesus morreu para a igreja para torná-la santa, mas não é, a santificação não é a condição para ser escolhido ou para ser salvo. Porque se fosse a condição, voltaria para quem? Volta para a mesma coisa. De novo, gente. Mas o contrário, sim. A salvação é condição para a santificação. Para santificar, ninguém pode santificar se não for salvo, se não for escolhido. Tranquilo, gente? Pastor, duas coisas. Primeiro, uma dúvida e um posicionamento a respeito disso que o senhor falou. Porque a salvação, ela é em paralelo com o estilo de vida cristão também, correto? Com a santificação. Com a santificação. Entre o que ela falou. Sim. A gente não pode viver de qualquer maneira. Isso. Porque nós somos testemunhos para aqueles que não são salvos. Isso. A gente está sendo observado o tempo inteiro, né? Correto. Segundo ponto, a dúvida, a questão da preparação do encontro com o noivo. Em qual contexto que entra essa preparação, por exemplo? Mas a ideia do texto lá é o seguinte, é porque se eu estiver vivendo de forma desregrada, fazendo o que eu quero, vivendo pela minha própria vontade, eu estou dando um testemunho de que eu não sou, né? Se eu estou vivendo preparado, esperando a volta do Senhor, então eu estou mostrando para o mundo que eu sou de Deus, que eu sou salvo, né? Essa é a ideia. Então vamos pensar. Por isso Jesus falou, como será a vida dele? Ele diz assim, como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Comia, Vivia, dava um casamento, vivia a vida normal, despreocupado, e veio o dilúvio. Quantos anos Noé pregou sobre o dilúvio? Vocês lembram? 120 anos. E o povo, olha quantas gerações deve ter passado ali, né? E o povo ouvindo falar sobre o dilúvio, ninguém nem aí, ó. Hoje não está assim, gente? Falar sobre a volta de Cristo, hoje as pessoas nem acreditam, não é? E aí Jesus advertiu, dizendo a vocês, precisam ficar atentos. Ele diz assim, olha, vocês olham lá e vê a figueira, quando ela começa a florescer, vocês dizem assim, ó, está próximo o verão, então vocês sabem discernir o tempo. Ele diz, então quando vocês veem essas coisas, pensa assim, está prestes a volta do Filho do Homem. Eu falei para o pastor essa semana, falei, ó, eu tenho uma convicção de que não haverá outra geração até que Cristo volte, é a nossa geração. Eu tenho isso no meu coração, né? Não sei se é revelação de Deus, né? Mas eu tenho isso no coração, de que porque todas as coisas já se cumpriram, todas. A única coisa que falta é o levantamento do homem da iniquidade, que é o anticristo. É a única coisa que está faltando, né? E a Bíblia diz que ele virá por pouco tempo. Então, não é?
Tranquilo aí, gente? O mundo está muito ruim, né, pastor? Está muito ruim. Você vê Tudo invertido, está tudo preparado. O pastor Russell Shedd, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, você pode perder a salvação? Ele fala, pode. Depende de quem te salvou. Agora, se foi Deus. Se foi Deus, não. Mas se for você mesmo, vai perder. Então, tranquilo. Então, O pastor, mas Deus é muito difícil. Geralmente, a errada vai ficar com o cara. Você sincero. esse é o cuidado de Deus conosco, né? E aí, outra coisa. Sabe alguém que vai dizer que um santo, eu já falei muito, esse negócio falando rico, Espírito Santo de paz, Espírito Santo, meu gente, por favor, se Jesus quiser que eu fale a língua diferente, ele vai ter que fazer assim, ó. Mas eu não vou falar aqui, ó. Esse negócio Ô, Ivone, não me confunde, não. deixa eu só dar só uma palavra sobre isso, porque infelizmente, né, tem também muita gente bombardeada com essa situação, né? Veja bem, como é que uma pessoa em desobediência, vamos pensar, como que uma pessoa em desobediência pode dizer que é o Espírito de Deus que está agindo nele? Uma pessoa em desobediência, certo? Então vamos lá, só isso que basta, quer ver? Só isso basta. A Bíblia diz assim, Paulo orienta lá, quando estiver reunido, então nós estamos reunidos aqui, e alguém for falar em línguas, ele diz assim, que sejam 2 ou 3 no máximo, isso sucessivamente, ou seja, um, depois o outro, e diz assim, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado na igreja. Então nós temos a norma. Como é que uma pessoa, desobedecendo a norma que está na Bíblia, que é a revelação de Deus na Bíblia, pode dizer que aquilo é obra do Espírito Santo? Então eu sou. Pronto. Porque tem gente falando, né? Acabou. Então veja, como é que uma pessoa pode dizer que é o Espírito de Deus que está agindo se ele está desobedecendo a palavra? Então isso é suficiente, gente, isso basta. Nós estamos negando o dom de línguas? Não, não estamos negando não. Mas para que haja o dom de língua tem que haver um intérprete, né? E quando fala assim, e haja intérprete, lá no texto, né, no grego está dizendo o seguinte, que é outra pessoa, não é a mesma pessoa, né? Porque se fosse a mesma pessoa, ele diz assim, ele fala em língua e ele interpreta, e ele mesmo interpreta. Não, falta, ele fala em língua e que haja intérprete. Então tem que ter outra pessoa para interpretar. Não tendo, fique calado. Então, como é que eu posso, desobedecendo a palavra de Deus, dizer que aquilo é obra de Deus? Morreu. Isso é suficiente, não é? Pastor, aí é um negócio engraçado. Bom, eu falo. Pois é, parceiro, mas quando acontece é Deus que está usando, não é eu que vou passar só aqui, ó. A pessoa diz Eu aqui. me pego assim, ó, e faz aí, fala a língua aí. Mas, assim que eu vejo. pois é, mas isso aí, Ivone, tem que obedecer a norma da Bíblia. Agora, individualmente, a pessoa sozinha na sua casa, aí é outra coisa, né? Aí, Paulo até fala assim, ó, lá no mesmo texto, 1 Coríntios 14, só leia lá 1 Coríntios 14, ele fala assim, se não tiver intérprete, fique falando consigo mesmo. Então não é para falar para os outros, fala consigo mesmo. Então a pessoa tem o dom de línguas, ele está na igreja, não tem intérprete, então não é para usar o dom, ele usa o dom para ele mesmo, só para ele, falando consigo mesmo e a Deus. Gente, é só seguir as escrituras, né? Seguiu as normas das escrituras, tá beleza. Por que sai heresia, irmãos? Porque não quer obedecer as escrituras, aí saem os problemas. Aqui, eu não uso lá, tira aquela boa lá, muitas coisas que acontecem. Ô pastor, não está muito maravilhoso. Tem um acidente feio que chama, ele foi Jesus, ele não levou. Ó, ele foi feito, isso eu não sabia. Uns dias antes, eu vi o salão do negócio aqui, ó, lá no canto, uma máquina do seu sapato. Aí eu falava uma coisa comigo, ele não vai morrer. Mas eu não sabia, mas ele não aconteceu, ó, e eu só não comigo, não.
certeza. E essa é uma experiência sua. Não quer dizer que Deus vai fazer isso com todo mundo. Não é regra, né? Um dia eu fiz um negócio comigo, estava eu tinha conversando assim com uma avó, um assunto de família e tal. Aí chegou um pastor lá, aí quando eu estava com um rasgado, nós estávamos conversando lá, rasgado assim, não pode ser que Deus não estava lá escutar. Ou não, irmão. Tem mais alguém lá estudando. Então, experiência não é base para nós. O que é base para nós é a palavra. Não é? Experiência, qualquer pessoa pode ter experiência. Pode ter experiência com Deus e pode ter experiência com outra coisa. Né? Agora, se for de Deus, vamos pensar, toda revelação ela é para edificação, para conforto, consolo e edificação. Se ela não cumpre isso aqui, ela não é revelação. Então toda revelação ela vem para confortar, consolar, edificar. A Bíblia fala isso. Então se ela não faz isso, isso não é revelação de Deus. Pode ser revelação do homem, pode ser revelação do capeta, pode ser, mas se ela não tem esse propósito, ela não é de Deus. Vamos, nós estamos fugindo do nosso assunto, vamos voltar? Vamos lá. Então Paulo falou aqui que nada dessas coisas agora pode nos separar do amor de Deus. Então a garantia da nossa permanência, da nossa permanência na fé, da nossa salvação, ela está onde? Não é no homem, é no amor de Deus por nós, porque foi por amor que Ele fez tudo. Ele deu o Filho morreu na cruz, Ele pagou o nosso pecado, Ele nos justificou diante de Deus, nos declarou justos. Então a base de toda a nossa segurança da salvação está em Deus e não em nós. Então eu não posso perder algo que não está na minha mão. Como é que eu posso perder, por exemplo, alguma coisa que está na mão do Cláudio? É ele, é dele. Quem tem o controle da coisa? É ele. Só ele pode perder. Então, se a salvação não é nós que garantimos a nossa salvação, então quem garante é Deus. Como é que eu posso perder algo que está na mão de Deus? Não é? É essa segurança que Paulo está dizendo. Então, se Ele nos deu o seu Filho, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Se ele disse agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele que justifica. Foi Ele que pagou o preço do pecado. Quem os condenará? Ele disse, foi Jesus quem morreu, ressuscitou. Então não há condenação. Então nós estamos seguros. Aí Paulo então passa a descrever as circunstâncias que eu poderia imaginar que talvez pudesse me afastar do amor de Deus, desse amor de Deus, né? E aí ele começa falando, ele fala de 6 delas que nós vimos na semana passada, né? E das 6 situações, ele falou tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada. Então ele diz, nada disso pode separar a gente do amor de Deus. Aí o versículo 36, ele diz assim, por que não pode separar? Ele diz assim, porque nós vivemos isso todo dia, gente. Ele falou, nós somos considerados como ovelhas para o matador. Então veja, por amor a Deus, ou seja, o que ele diz aí, né? Ele diz assim, como está escrito, por amor a... Versículo 30. Está aqui, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Então, essas coisas, por amor a Deus, que nós resolvemos amar a Deus, servir a Deus, nós vamos enfrentar essas coisas todas, todo dia, tribulação, vamos passar por angústia, por perseguição, por causa do nome dele, né? E aí por perigos, né, que ele falou, às vezes, né, tem irmãos sofrendo fome, outros passando carecido de roupa, outros sendo ameaçados de morte. Então isso é uma coisa comum na vida do cristão. Quando Deus nos chamou, Deus não prometeu que iria impedir que essas coisas viessem da nossa vida. Ele prometeu estar conosco nessas coisas e nos livrar nessas coisas e não dessas coisas. Legal isso, né? Então ele prometeu nos livrar nelas e não delas, certo? Tá.
Então, já que ele disse isso, então que nós somos entregues à morte o dia todo, ou seja, nós somos considerados como ovelhas do matador, então isso tudo está acontecendo porque isso é da vida cristã e nós vamos chegar no fim. Aí ele diz assim, porque eu estou bem certo, né? Olha que convicção. Gente, saber e estar bem certo é muito diferente. Saber é ter informação, estar bem certo é ter convicção, É segurança. né? Segurança. Então agora Paulo chama para ele, para a experiência dele. Ele diz assim, eu estou bem certo. E olha, ele passou por todas essas circunstâncias que nós falamos aí, inclusive depois no final a espada, né? Mas ele diz assim, eu estou bem certo, eu estou convicto, né? Está no meu coração, eu estou convicto disso, Deus já me deu essa convicção no meu coração. E aí ele vai descrever o restante das coisas que nós poderíamos imaginar que viria nos separar do amor de Deus, mas não pode, né? Aí eu queria só lembrar dos irmãos aqui, o versículo de 1 Timóteo. Alguém abre 1 Timóteo para mim e leia. É na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Uma pessoa lê para mim aí. Paulo falando da convicção dele, olha aí. 2 Timóteo 1, 12. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha, ele diz assim, eu creio e estou convicto, né? Estou convicto, né? Tem uma outra tradução que diz que estou bem certo, né? Então ele está falando da convicção dele, né? Que ele é poderoso para até o final, né? Guardar o meu depósito até o final, ou seja, a minha vida. É uma vida não fixada aqui, né? Paulo tinha a compreensão de que absolutamente tudo, apesar de ele sofrer as coisas, que tudo isso é passageiro, ele fala, né? A gente não fixa os olhos nas coisas terrenas, porque elas são passageiras, mas a gente fixa os olhos nas coisas eternas, nas coisas celestiais, porque elas são eternas. É diferente, não é? É uma perspectiva diferente. Porque o sentido é assim, qualquer coisa que vier a acontecer, a gente tem um final garantido, né? Um final garantido. Diz que John Wesley estava viajando no Rio, nos Estados Unidos, indo para os Estados Unidos, no rio, não sei se é o Mississippi, acho que era o Mississippi. E aí a embarcação deu uma tempestade muito forte, a embarcação começou a balançar e começou a entrar água para dentro da embarcação. E aí o piloto do navio sabia quem era John Wesley, né? Virou para ele e falou: pastor, dobra o joelho aí e ora, porque o negócio aqui está feio, nós vamos, o barco pode vir a pique. Ele falou assim: meu irmão, deixa eu te falar, eu tenho uma irmã que já morreu, está no céu, e eu tenho uma outra que mora aqui nos Estados Unidos. Para mim não faz diferença com qual das duas que eu vou encontrar hoje. Passou. Coitado do pessoal que estava lá. Ou seja, se eu morrer, eu vou para ele. Se eu viver, eu vivo com ele. Então, não foi isso que Paulo falou? Então, que diferença isso faz, irmãos? Não é? Então, qual é a dificuldade que nós temos? É porque quando passamos pelas tribulações, a gente pensa que essas tribulações elas têm mais poder na nossa vida do que Deus. Essa é a nossa dificuldade, né? Que ela tem mais poder na nossa vida do que a promessa de Deus da nossa salvação. Então, como eu vou encontrar com Deus, isso um pouco importa. Paulo disse que para ele morrer era lucro, né? Porque lá é muito melhor, né? Então, né? Isso. Pastor, eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu sabia que Deus era soberano e que a vontade dele era soberana, mas eu tinha medo dessa vontade. Porque você olha, por exemplo, os irmãos que sofrem perseguição, entender que aquilo é vontade de Deus, isso soa estranho, né? Pois é. Então, durante muito tempo eu tive medo. O que eu consegui entender
é que toda a vontade de Deus, ela é guardada, regida, sei lá a palavra certa, mas o amor dele governa tudo isso. A vontade dele não está separada do amor. Mas não é, eu acho que eu tinha medo da vontade. Eu sabia que Deus era soberano. Não que ele não fosse maior, mas eu tinha medo da vontade. Não só isso, mas normalmente a gente tem medo da dor, né? E a dor aqui não é só dor física, né? A dor que pode causar, por exemplo, a dor da perda. Vamos imaginar, você perder alguém, não é? Eu acho assim, perder pai e mãe, a gente está preparado para isso, não é? A gente já nasce com essa visão. Mas imagina um pai perder o filho, né? Uma mãe perder o filho. Então isso é uma dor que a gente não consegue descrever essa dor. Então a gente tem medo dessa dor e a gente não quer de jeito nenhum passar por ela, não é? Mas se isso fizer parte do plano de Deus, do propósito de Deus, isso não é falta do amor dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Então toda tribulação, tudo que vier na nossa vida não é falta desse amor de Deus, né? O amor dele está presente aqui, porque ele não só, e aí isso é muito interessante, porque a gente como criança, a gente acha que o pai nos ama quando ele nos dá aquilo que a gente quer, não é? E não é verdade. Chega um momento em que nós não damos aquilo que os filhos querem por amor, não é? Então tem um momento da nossa vida que nós fazemos isso, mas a gente fixa sempre os olhos assim, ele me ama quando ele me dá aquilo que eu quero, que eu desejo, não é? E quem é que deseja sofrer, gente? Ninguém. Então a gente acha que o sofrimento não faz parte do amor de Deus para nós, mas faz, porque Deus tem uma visão muito mais ampla do que a que nós temos. Nossos olhos estão fixos nas coisas aqui, mas Deus está vendo todo o propósito dele para a nossa vida. Então Paulo diz assim, nada disso é para segurar a nós, né? Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada, então veja, aí ele começa a descrever as coisas. Olha aí, ele falou daquela circunstância anterior e agora ele vai passar para coisas mais poderosas, gente, né? Por quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, essas coisas são coisas humanas, terrenas, não é? Agora ele começa a descrever coisas que estão acima dessas, e olha aí, ele começa dizendo assim, porque eu estou bem certo de que nem, primeiro, a morte e nem a vida. Vamos pôr as duas juntas, porque uma é oposta à outra, né? Na nossa visão, a morte é a cessação da vida, a vida é a cessação da morte, né? Então, quem vive não está morto, quem morre então não está vivo. Então, pronto, uma é o contrário da outra, né? E aí, uma posição a outra. Paulo está dizendo assim: a morte não pode separar a gente do amor de Deus. Por quê? Morrendo nós vamos para onde, gente? Para Ele. Então, pronto. Então, Ele vai deixar de nos amar se a morte vier? Não. A morte é demonstração de que Deus nos ama? Não nos ama? Ao contrário, o salmista diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então a morte, ela não é capaz de tirar-nos do amor de Deus. Essa é a primeira. E a vida? Por que a vida, gente? Será que a vida tem alguma coisa que pode tirar a gente do amor de Deus? Pode, gente. Pessoas podem amar tanto a vida aqui no mundo que essas coisas passam a ocupar o lugar de Deus no seu coração. Então eu estou falando, mesmo que a pessoa tivesse isso, começasse a amar mais as coisas desse mundo, isso ainda não seria capaz de tirar do amor de Deus. Então, prova disso, gente: o pai do filho pródigo deixou de amá-lo quando ele pegou tudo e foi embora? Não, ele gastou tudo. Ele pediu que o pai desse herança, e lá na cultura é assim: quando pede a herança antecipada, está dizendo assim: eu desejava que você tivesse morto. Falou para o pai. Quando estou pedindo, ele está dizendo para o pai: eu desejava que você tivesse morto. E aí pediu a herança e foi embora, gastou tudo, viveu tudo aqui. Quando ele voltou, onde que estava o pai, irmãos? Sabe que essa cena, irmãos, um dia eu estava pensando nisso, essa cena é a oposta de Abraão. E olha que coisa interessante. Abraão, no início da caminhada, Cláudio falou que agora, né? No início da caminhada,
Abraão não tinha a mesma convicção e a mesma maturidade que ele teve no final. No final ele deu, né? Mas veja bem, olha a cena do pai do filho pródigo e Abraão. Os dois estavam na varanda da casa ou da barraca, né? Não é? Um esperando o filho vir de braços abertos e o outro mandando o filho embora, Ismael. Não é? Pegou, empurrou Ismael, vai embora para a mãe, né? E o pai do filho pródigo estava onde? Na varanda esperando o filho para chegar. Entra para casa. Entra para casa. Depois eu vou explicar para vocês um dia aqui sobre essas duas cenas, viu? Muito bacana. Por que Abraão, Deus mandou Abraão mandar Ismael embora e por que o filho pródigo, o pai estava lá esperando, né? É cenas do próximo capítulo. Vocês pensarem sobre isso aí. Mas está vendo, irmãos? Então, nem as coisas dessa vida, nada dessa vida pode nos separar do amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus. Aí ele vai para outras coisas. Aí ele passa para os poderes celestes, né? Lá no céu. E aí ele cita anjos, né? Principados e poderes. Anjos, principados e poderes são ordens, né? Dos anjos. Então nós temos anjos, nós temos principados, que é uma classe mais elevada, e nós temos poderes, que são as autoridades entre os anjos caídos. Quando Deus criou os anjos, Ele os criou com essa ordem, né? E aí depois deles tem tronos, soberanias, tem arcanjos, querubins, serafins e etc, né? São ordens angelicais. Mas ele está falando aqui não é dos anjos bons, irmãos, que os anjos bons nunca irão querer afastar a gente do amor de Deus, mas o diabo pode querer isso, e ele pode usar as classes de autoridade para tentar afastar a gente de Deus, e ele pode usar também autoridades humanas aqui na terra para tentar nos afastar de Deus, para tentar nos afastar do amor de Deus. Mas Paulo diz, nem isso. Se você olhar, irmãos, só nesses dois versículos tem 10 nem. 10. Nem a morte, nem a vida, e vai. 10 vezes ele falou isso. Aí logo em seguida ele fala, nem coisas do presente, ou seja, o que nós estamos vivendo aqui hoje. Nem coisas do porvir. Então, às vezes a gente fica com medo do futuro, não é? Tem muita gente que tem medo do futuro, né? Como é que vai ser? Daqui tantos anos, quando você envelhecer, como é que vai ser? Não é? Viver sua vida. Então, ele está dizendo, nem isso pode tirar você do amor de Deus, né? E ele falou, nem coisa do presente, nem do porvir. Depois ele diz assim, nem altura, o que está acima, nem profundidade, o que está abaixo de nós. E aí ele fecha dizendo assim, nem qualquer outra criatura. Então ele bota tudo aqui agora, fala assim, talvez ficou alguma coisa de fora. Ele diz assim, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde, gente? Olha que coisa interessante. Onde que o amor de Deus está? Então Deus nos ama em Cristo. Tem muita gente que diz assim, olha como eu sou amado por Deus, né? Não, irmão, você só é amado porque tem Cristo no meio. Se Cristo não estiver no meio, não tem amor. É nele, né? Ele que é o amado, ele é o filho amado. Nós só somos amados porque nós estamos nele. Então nós somos filhos amados? Somos. Porque nós estamos no amado, né? No amado, que é Jesus. Olha que bacana, né? Então Paulo fecha o capítulo 2 dizendo assim, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Talvez, irmão, irmã, você chegou a um ponto na sua vida, talvez, de pensar assim, mas Deus não me ama, né? Deus não te ama por quê? Porque não aconteceu como você queria, como você esperava, porque você fez alguma coisa errada e seu coração agora está pensando que o amor de Deus vai diminuir por você, vai ser menor, né? Você tem medo lá do futuro, se acontecer alguma coisa no futuro.
Então, o texto, irmão, está vindo dizer para você que nada disso pode separar você do amor dele, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, o escritor de Hebreus fala, né, que a gente precisa afirmar constantemente: o Senhor é nosso auxílio, que me poderá fazer o homem? Porque ele anteriormente, no versículo anterior, ele diz assim: porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Pensa, né? Capítulo 8 encerra assim, né, com esse hino que nós cantamos, né? Esse hino aí, né? Esse hino de vitória e de bênção. O Cântico Americano, né, que foi traduzido para o português, eu acho muito forte quando a gente entende o amor de Deus. Ele fala assim: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que ele me ama. Aí, só para a gente concluir, bacana demais, né? Concluir. Vocês viram que Paulo citou umas coisas anteriores, depois citou outras coisas da frente. E no meio, Paulo disse assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então pensa num vencedor. Vencedor pode ter um monte de vencedor, não pode? Venceu a corrida, venceu a partida de futebol, né? Um monte de coisa. Mas está dizendo assim: nós somos mais. Então você pensa numa vitória, a nossa é muito maior. Mas ele continua, ele diz assim: a nossa vitória é muito maior do que todas as outras vitórias. Ele diz assim: por meio daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? Deus. Como que ele manifestou esse amor? Em Cristo, em seu Filho, né? Por isso nós temos segurança. Então, meu irmão, você entregou sua vida para Jesus, minha irmã, então nada pode tirar isso de você. Nada. Né? Nem a morte. Estava assistindo uma série, eu vi essa semana, e aí houve um poema que foi falado no enterro. E aí disse assim: morte, você perdeu, porque você achou que tinha tirado a vida, mas a vida está nas mãos de Deus. Bacana, né? A morte já perdeu, né? E por fim, ela também será derrotada, né? Por completo. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então, vamos terminar orando, recebendo a bênção, né? Lembrar os irmãos do nosso culto hoje à noite. Vamos adorar a Deus em comunhão, tá? E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia aí.